mesmo após a COP30, o mercado global de petróleo segue cercado de incertezas. Isso porque, enquanto algumas projeções indicam que a demanda pode continuar crescendo, outras apontam para uma desaceleração já nessa década, especialmente com o avanço da transição energética. Mas, apesar das divergências sobre o consumo, há um consenso entre analistas que os preços do petróleo tendem a cair nos próximos anos. O motivo por trás estaria, inclusive, pela oferta elevada, pelo menor risco geopolítico e pela expansão de renováveis. E é para entender o que isso significa para o Brasil e para a inflação, também para os investimentos, que a gente conversa agora com ele. Professor Pedro Cortes, que está aqui comigo, analista de clima e meio ambiente da CNN. Professor, bem-vindo sempre por aqui. Por que, professor, há tanta divergência, inclusive, nessas projeções de demanda de petróleo para os próximos anos? Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês. Veja, há uma incerteza em relação à velocidade da transição energética em vários países, inclusive depois desse resultado da COP, onde, no meu entendimento, houve uma divisão de dois grandes blocos, né? Um bloco que foi sensível ao chamado mapa do caminho para a redução de combustíveis fósseis e um outro grupo um pouco maior de países que não querem reduzir esse consumo, reduzir a produção neste momento. Então, há uma incerteza no mercado em relação à evolução da transição energética e, consequentemente, à demanda, né? Se nós vamos realmente ter uma queda na demanda ou se nós vamos uma queda mais acentuada ou se vamos manter um consumo elevado pelo menos até 2040. Então, há essa incerteza no mercado, as projeções elas são divergentes, há projeções que indicam, por exemplo, que a gente pode reduzir o consumo ainda nessa década, como você colocou na abertura, mas há também projeções, por exemplo, da OPEP, OPEP+, que indicam que o consumo deve permanecer elevado pelo menos até 2040. Daí essas incertezas, né, em relação a como vai se comportar a demanda no mercado global. Uhum. E, professor, mesmo com essa incerteza, né, sobre essa demanda, por que o mercado trabalha nesse momento com preços mais baixos do petróleo, até o médio prazo? Veja, nós temos uma situação de risco geopolítico baixo, porque a produção hoje ela não é concentrada só no Oriente Médio. Então, por exemplo, quando nós tivemos a crise entre Israel e Irã, isso não afetou substancialmente o preço do petróleo, porque nós temos vários outros países, inclusive o Brasil, produzindo petróleo. Então, esse risco geopolítico ele acaba sendo disseminado, acaba sendo diluído. Então, isso é um fator importante, porque em outras épocas o risco geopolítico pesava de maneira significativa para aumento do valor. Nós temos também uma superprodução. Os Estados Unidos caminham esse ano para uma superprodução, o mesmo deve acontecer no próximo ano, né, 2026, e os países da OPEP+, seguem o mesmo caminho. Isso, num primeiro momento, ajuda, é claro, por exemplo, no controle da inflação aqui no Brasil, mas também a gente tem que analisar um outro aspecto. Hoje mesmo está no site da CNN que a Petrobras ela pretende reduzir investimentos exatamente por conta do preço mais baixo do petróleo. Essa é uma tendência que deve se manifestar em outras empresas, né, de petróleo, porque o preço mais baixo você tem um retorno menor sobre o capital investido, quer dizer, reduz o capital disponível para investimentos. E dependendo do valor final, né, o valor que chegar o petróleo, né, esse ano que vem, isso pode prejudicar empresas que trabalham com shale gas, porque se o preço ficar muito baixo, isso acaba inviabilizando a produção de combustíveis fósseis a partir dessa fonte, que é muito significativa nos Estados Unidos, tem uma produção considerável também na Argentina. Então, isso pode, embora o preço esteja hoje, vamos dizer assim, favorável, isso pode acabar inviabilizando determinados negócios e fazendo com que ocorra uma queda de investimentos nessas fontes ou mesmo aquelas operações que estão em curso, que elas parem, né, ao menos temporariamente, até que o preço atinja um equilíbrio menor. Então, pode ser que a gente tenha, não de imediato, mas no futuro, a médio prazo, uma elevação do preço exatamente por uma redução da oferta pela inviabilidade de determinadas operações de shale gas em função dessa queda acentuada de preço. Quer dizer, a queda, para a gente que é consumidor, né, é boa, claro, o preço fica menor, mas também a médio prazo isso pode fazer com que ocorra
uma nova elevação, exatamente porque determinadas fontes não vão operar e mesmo vai haver uma queda de investimento por parte de empresas de petróleo, como a própria Petrobras anunciou ontem. Perfeito, professor. Quero muito agradecer sua participação sempre aqui conosco. Sempre bem-vindo por aqui. Te espero semana que vem. Com certeza. Um bom final de semana a todos. Obrigada, professor.